Fala pessoal, beleza? KF aqui com vocês para o 3DM, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre uma coisinha que eu acho muito bacana, que eu gosto muito, que é música no RPG. Eu adoro música, mas no RPG em particular eu acho que dá aquele tchan a mais. Oi pessoal, vamos falar um pouquinho sobre música, né? Música, como eu falei, é uma coisa muito bacana, coisa muito legal e tudo. Eu acho que no jogo ela é uma ferramenta muito potente, uma arma muito massa, assim, que o Dungeon Master pode usar, né? Que o mestre pode usar, o narrador, como queira. Ele pode utilizar no jogo para dar aquele tchan a mais, como eu falei, né? Dar uma ambientação melhor, dar uma imersão maior no jogo, tá? Só lembrando que música é uma coisa muito pessoal, então tem muito estilo de música, tem muito gosto para música, né? E tem às vezes aquela musiquinha, aquele estilo que a pessoa não se agrada bem, não desagrada, então só tomar uns certos cuidados, né? Pra galera, sei lá, não levar pra coisa muito pessoal. Lembrando que esse vídeo aqui é só uma sugestão, são coisas que eu gosto de fazer, longe de mim querer dizer o que é o certo, como se deve proceder com esse tipo de coisa, mas fica aí o aviso que isso aqui é só uma sugestão. Quem não concordar, fique à vontade para discordar. A gente não acha ruim, a gente sempre gosta de bater um papo, conversar sobre essas coisas. E se alguém tiver alguma sugestão, alguma ideia diferente da que está sendo exposta aqui, fique à vontade também para colocar. Qualquer coisa a gente pode até pensar em regravar ou dar novas dicas. E o mestre Vinícius ou o mestre Senoj pode também fazer o vídeo deles também falando umas dicas particulares de cada um. Beleza? Pois vamos lá ao que interessa. Então galera, eu fiz um roteirinho aqui, eu tô com o papel na mão, não dei muita atenção não, porque senão eu me perco, então é só pra facilitar aqui a minha vida. Bom, por que eu acho legal música, né? Música pra mim, de um modo geral, não só no jogo, ela facilita a gente puxar memórias, puxar lembranças, né? Evoca às vezes uns sentimentos, puxa traz à tona alguns sentimentos, algumas emoções. E eu acho que isso, quando bem empregado no jogo, deixa o jogo, como eu disse, mais divertido, mais imersivo, muito mais bacana. Só que aí você tem que ponderar, né, como você vai fazer isso. Você colocar em cima da hora, às vezes dá certo, mas a maioria das vezes eu acho que não fica tão legal. Então, quando eu vou colocar música no jogo, eu tento ponderar um pouco, pensar um pouco mais nela, no como proceder com ela na hora do meu jogo, certo? Como é que eu faço isso? Eu divido basicamente em dois momentos. Do planejamento, né? Então quando eu estou pegando um sistema de aventura qualquer, que eu estou pegando uma aventura pronta e vou adaptar obviamente à minha realidade, ao meu grupo. Ou eu estou criando uma aventura. Ou às vezes naquelas horinhas, tipo, vai ser uma sessão de jogo hoje à noite, então de manhã, na hora do almoço, de tarde, sei lá, eu fico escutando músicas dentro do estilo, do tema do que eu estou querendo propor lá, para trazer à tona algumas memórias, algumas ideias e facilitar a criação de algumas coisas, ou pelo menos a gente acrescentar alguns detalhes ou mudar alguns detalhes. Então, às vezes quando você está escutando uma musiquinha, um tema, qualquer que seja, isso te faz lembrar de um filme, de um jogo, de qualquer coisa, de um livro, sei lá. E isso às vezes te dá uma ideia para dar aquela descriçãozinha a mais num NPC, aquela descriçãozinha a mais num chefe, num monstro, num tesouro, numa armadilha, nas consequências dos desafios, né? Se há uma falha, o que é que acontece, se há o sucesso, o que é que ocorre. Então, assim, eu gosto de música por conta disso, né? Nesse sentido, quando eu tô ainda buscando inspiração. Eu procuro inspiração com imagens, mas também gosto muito de fazer isso com música, porque a música é aquela coisa que você pode deixar de fundo rolando enquanto você está almoçando, às vezes enquanto você está lendo, às vezes enquanto, depende do seu tipo de trabalho, enquanto você está trabalhando, você pode deixar aquela música ali rolando e tudo, vai te inspirando, vai te dando aquela ideiazinha. E às vezes no meio do tempo ali, no meio da hora, dependendo do que você estiver fazendo naquele momento ali, você pode só pegar e dar uma anotaçãozinha. Deixa o teu caderninho ali de aventuras, teu caderno de anotações do jogo ali próximo, porque aí qualquer coisa tu tem aquela ideia de vou colocar o NPC ele vai falar desse jeito, ou ele vai ter essa aparência, ou ele vai ter essa roupa, ou o tesouro. Bota aqui um negocinho aqui no tesouro, botar um detalhezinho a mais e tal. Já porque essas ideias vão surgindo aleatoriamente, né, espontaneamente, aí você tá ali com aquele papel à mão pra facilitar. Se não, anota mesmo, pode botar naquele bloquinho de notas que deve ter no celular ou qualquer coisa do tipo. Beleza? Então eu gosto muito de fazer isso aí. E também na parte de planejamento, uma coisa que eu gosto de fazer, que, pra ser sincero, eu não tenho feito muito ultimamente, porque eu não tenho tido tempo nem de jogar. Dad? Go away! Né, mas criar playlists, né? Eu gosto de criar playlists bem genéricas, assim, tipo playlists de ação, né, para momentos de ação e batalha, combate, essas coisas, ou para perseguição e tal. Então eu boto playlist de ação, playlist de suspense, playlist de ambientação, tipo
os personagens estão numa taverna, então bota uma musiquinha instrumental, sei lá, que seja parecida com o que tocaria talvez na minha cabeça numa taverna. Toss a coin to your witcher, O Valley of Plenty, O Valley of Plenty, oh. Toss a coin to your witcher, O Valley of Plenty. Ou eles estão fazendo uma viagem, então bota aquela música ambiente sei lá, de viagem, qualquer coisa do tipo assim. Então eu tento criar essas playlists genéricas, né? E às vezes quando eu vou ter uma sessão mais importante, ou que tem um elemento um pouco mais importante, eu faço playlists específicas voltadas para aquele momento. Tipo, só algumas 5, 6, lá, até 10 músicas para um combate com um chefe mais importante, ou para um desafio mais importante, ou para uma cena que eu quero passar um pouco mais de suspense, ou alguma coisa desse tipo. E eu gosto também muito de música para aqueles textos descritivos. Então quando às vezes eu tenho um texto que eu sei que eu vou ler, tipo, se o pessoal falhar na aventura, na missão, tipo, eles tinham que resgatar alguém, e aí eles não conseguiram resgatar. Ou vocês tinham que resgatar alguém, resgataram. Nesse momento que você está dando fazendo aquela leitura, aquele encerramento, às vezes, da sessão ou de uma aventura, eu gosto de colocar aquela musicazinha no fundo ali, para você, enquanto tá lendo aquelas caixas de texto, aqueles textos descritivos, você botar essa música de fundo. Aí você tem que ter um cuidadozinho. Por quê? Porque a música que você vai colocar, o estilo de música tem que casar com a ideia do que você está querendo passar, do sentimento, da emoção, sei lá, do que você quiser passar. Então, cuidado para você não botar a coisa trocada, né? Veja filmes, né? Quando você está num momento que você está querendo criar uma tensão, você às vezes tem aquela musiquinha que vai ali de fundo, baixinha, e às vezes a tensão vai crescendo, a intensidade, o volume vai crescendo, crescendo, crescendo. Até que chega aquela hora que vai ter o jump scare, o susto ou qualquer coisa assim, pá, dá aquele som mais alto, seja uma batida, seja um metal, seja o que for, vai pã, e aí você... E aquilo ali potencializa a experiência visual, entendeu? Porque é um sentido a mais que você está estimulando. Então só cuidado para ver se aquela coisa vai casar. Às vezes você bota a música e diz, eu quero botar uma emoção, então eu vou botar essa música aqui de encerramento do filme e tal. Mas pode ser que essa música de encerramento no momento lá seja mais agitada quando você queria ser mais calmo e vice-versa. Então só tomar cuidado com essas coisinhas assim. E obviamente, cuidado com trilhas sonoras de jogos e filmes, essas coisas assim, que são muito reconhecidas, não facilmente reconhecidas. Porque eles têm uma história própria, eles têm uma emoção, uma ambientação própria, e às vezes você não está querendo passar exatamente aquela igual do filme, uma pessoa pode confundir a mensagem que você está passando, então cuidado com essas trilhas sonoras que são muito bem reconhecidas, que não você está colocando, quer botar uma coisa, sei lá, você quer colocar uma cena de encerramento lá, exaltando eles e tal, e você bota uma trilha do final lá do Star Wars, né, do primeiro Star Wars, quando o pessoal consegue destruir a Estrela da Morte, e aí você, o pessoal se sente assim que a vila toda tá enaltecendo eles e tal, e aí casou bem. Mas aí você pode botar uma, sei lá, que seja do Senhor dos Anéis, e o pessoal achar que ficou meio melancólico, sei lá, e aí não era bem aquilo que eles estavam pensando, não passou aquela emoção, aquela vibração positiva que você estava querendo. Então só ter esse cuidadozinho, tá certo? Então assim, eu vou colocar aqui 2 cenas só para vocês terem uma noção. Vou dar 2 exemplos, cada exemplo com 2 momentos. O primeiro exemplo que eu vou colocar aqui é sobre botar uma cena de um filme com a música. Então vocês vão ver agora 2 cenas, certo? E vocês vão me dizer, vocês vão pensar e vão ver o que é que vocês acham melhor dessas 2 cenas, tá certo? A gente vai colocar uma com a música, eu vou pegar um filme com a trilha sonora dele, e eu vou pegar um filme com a trilha sonora que não tem nada a ver com aquela cena. É o mesmo filme, mas vamos tentar fazer isso aí pra vocês darem uma olhada, tá certo? Por Frodo. Por Frodo. Gandalf? Pronto, e aí? O que é que vocês acharam, né?
Fica a critério de cada um tem a sua opinião, cada grupo tem a sua dinâmica, aí vocês vão ver. Mas eu vou fazer agora o seguinte, eu vou fazer uma leitura agora sem nada, outro exemplo totalmente diferente. Eu vou fazer agora uma leitura de um texto aqui, de um parágrafo de um livro que a gente já resenhou aqui, que é o Arlok, né? Um livro que eu gostei bastante. Eu vou ler um parágrafo aqui da parte inicial do livro, acho que é do segundo capítulo, que é o capítulo 2, Inesperado. Certo? Tem um parágrafo aqui que eu vou ler, né? E eu vou ler ele sem nenhuma música. E a segunda vez vai ser a mesma cena, a mesma leitura, só que já com uma música. E aí vocês vão ver como é diferente isso aí, se você, obviamente, transportar isso aí para o jogo, né? Para o momento do jogo. Então vamos lá. Evan primeiramente achou que estava sonhando. Depois rezou para que realmente fosse um sonho. Enfim, percebeu que não era sonho algum. Desceu as escadas às pressas. Abriu a porta da casa e deparou-se com uma cena assustadora. Muitas casas em chamas, sendo derrubadas pela cauda de um gigante dragão alado de 2 cabeças. Uma era dourada e muito clara e baforava bolas de fogo contra as construções e os cidadãos, que corriam para se salvar. A outra, negra e brilhante como uma pedra de ônix, cuspia jatos de ácido contra os guardas, que tentavam em vão deter a fera. O corpo era grande e esguio, simetricamente dividido entre as 2 cores. Dourado à direita, negro à esquerda. Evan primeiramente achou que estava sonhando. Depois rezou para que realmente fosse um sonho. Enfim, percebeu que não era sonho algum. Desceu as escadas às pressas. Abriu a porta da casa e deparou-se com uma cena assustadora. Muitas casas em chamas, sendo derrubadas pela cauda de um gigante dragão alado de 2 cabeças. Uma era dourada e muito clara e baforava bolas de fogo contra as construções e os cidadãos, que corriam para se salvar. A outra, negra e brilhante como uma pedra de ônix, cuspia jatos de ácido contra os guardas, que tentavam em vão deter a fera. O corpo era grande e esguio, simetricamente dividido entre as 2 cores. Dourado à direita, negro à esquerda. Só falta agora a gente dizer assim, né? E aí, o que é que vocês fazem? Então isso aqui, se fosse uma caixa de diálogo, não, mas aquela caixa de texto descritivo que você coloca no início ou no meio de uma cena, de uma aventura, quando você coloca com a musiquinha, que você já deixa aquela coisa já engatilhada ali, eu acho que dá um clima a mais. E aí passando, né, dito tudo isso aí que a gente falou, passando para a parte prática da aventura, eu acho interessante você pensar em alguns detalhes práticos. Primeira coisa é o local onde você está e o horário que está sendo a sessão, a aventura, né, o grupo lá. Por quê? Porque dependendo do que for, a intensidade do som, o tipo de som pode não ser adequado. Às vezes você está na casa de alguém e mesmo que, sei lá, dependendo da hora, pode atrapalhar um vizinho, atrapalhar os outros moradores da casa, ou o local não permite som alto, ou o local, sei lá, as pessoas não gostam sei lá, você vai na casa de um amigo e os pais dele não gostam de escutar, sei lá, um rock mais pesado ou qualquer outra música assim, não sei. Então, tomar cuidado para ver se o ambiente permite isso, né? Outra coisa, quando for colocar, é interessante que você tenha um aparelho adequado para isso. Não precisa ser nada chique, mas quando você coloca o som para tocar durante certo tempo, né? Durante mais de 10, 15 minutos, naquela caixinha de som do próprio celular, ou de um tablet, ou até mesmo de um computador, ele tem esse aparelho ele tem uma tuita, mas ele não tem um grave, não tem uma caixa com grave. Então é muito agudo. E depois de um tempo o som agudo ele cansa, ele estressa, ele deixa a pessoa, desgasta. Então na verdade a música vai ter o efeito contrário do que você está querendo, vai deixar o povo mais estressado, mais cansado e sem muita paciência. Pelo menos para mim eu sinto isso, eu não gosto muito. Então é interessante que você tenha uma caixinha, não precisa ser uma caixa mega complicada, não precisa ser nada demais assim, mas se você tiver como ter essa caixinha vale muito a pena. Às vezes você já vai perceber que às vezes o som de um celular já é infinitamente pior, pelo menos o som do computador é infinitamente melhor do que o no celular, apesar de que quando você tem uma caixa de som que tenha graves e agudos, já fica também infinitamente melhor. Então eu recomendo que você tenha uma caixa de som à mão, pode ser de um aparelho de som, pode ser aquelas caixas portáteis Bluetooth, não precisa ser aquelas bichas gigantescas não, pode ser uma caixinha pequena, mas só dela ter às vezes um grave já ajuda muito, ou ela tem um agudo que tenha menos distorção e tal, já ajuda muito, tá certo? A outra coisa é, dependendo também do local que você for, você pode ou não ter acesso à internet. Então eu gosto de botar no meu iPad, eu já deixo as músicas baixadas, seja MP3, seja em alguma plataforma como Spotify, Deezer, ou sei lá como for, iTunes, não sei.
como queira. Eu tento baixar já essas músicas no meu iPad, porque vai que eu chego lá e não tenho a internet, não tenho acesso à internet. Então as músicas estão lá baixadas, estão na memória para aquela sessão, né? Justamente para não ter o perrengue de ter todo o preparo de escolher, selecionar, montar uma playlist e chegar na hora não funcionar. Então eu também já deixo isso aí baixado no meu aparelho. Beleza? Eu não tô escutando nada. O que é? O quê? O que? Repete. Repete. Vai pra lá, se serve nada. O negócio é o seguinte, eu quero meu headphone, hein? E o meu headphone não é fone de ouvido, é headphone. Então, pessoal, outra coisa que é interessante ressaltar aqui pra vocês, quando você colocar música, principalmente essas músicas, como eu já disse, que são reconhecidas, essas músicas que são mais fáceis de serem reconhecidas, tomar cuidado aí, e aí isso é para os jogadores, não fica quebrando o clima, não fica querendo dar um de sabichão na hora e ficar falando pro mestre, tipo, eu sei o que é que você quis falar, eu conheço esse filme, eu conheço essa cena. Cara, fica no teu jogo, se tu reconhecer a cena, parabéns, olha pro mestre, dá aquela piscadinha, cara, sei o que é que tu quis fazer, legal. Mas fica na tua, porque o outro, senão quando você fala alguma coisa com o mestre, essa é do filme tal, aí alguém vai dizer, qual, quem, o que foi? E aí quebra a concentração, quebra a imersão, tá entendendo? E aí não é essa a intenção. Então se você reconhecer a música, você, sei lá, entendeu a mensagem que o mestre quis passar, massa, cara, beleza, parabéns, fica na tua, segue com o jogo, tá bom? Então, mestre, quando você for colocar essas músicas, cuidado, e observe. Porque se você percebe que a música está tendo um efeito contrário do que você está querendo, se está distraindo em vez de puxando mais para dentro do jogo, então talvez para aquele grupo não dê certo, entendeu? Então talvez seja interessante você ir com calma. E aí vem a última coisa que eu queria dizer, que é assim, não tenham medo, experimente. Porque às vezes tem gente que não está acostumada, tem gente que se distrai muito fácil, dependendo se for criança ou não, dependendo do tipo de pessoa que você tem, não sei. Às vezes o pessoal pode se distrair mais, então não tenha medo de experimentar. Começa colocando música só em momentos chaves, momentos mais importantes e tal, e depois vai seguindo a mais. Você vai perceber que com o tempo, eu percebo que o pessoal às vezes pergunta, não vai botar a musiquinha não? Quando às vezes eu não coloco música, tem algumas pessoas, tem o Sanoji é muito bom nisso, ele abre o celular dele e quer botar a música no meio do jogo. Que eu acho muito massa da parte dele, mas às vezes o problema é que ele quer colocar música que não é exatamente o clima que eu tô querendo passar naquela sessão. Então, vai conversando com o teu grupo, pergunta o que é que eles querem, pergunta o que é que eles gostam, pergunta o que é que eles não gostam, para que você possa então adaptando para aquele grupo. Às vezes, um estilo de música vai cair muito bem num grupo ou esse mesmo estilo não vai cair em outro grupo. Mesmo que algumas pessoas participem dos dois grupos, você vai ver que quando você muda um elemento do grupo, a dinâmica do grupo também se altera. Então, experimentem e não se limitem, certo? Só porque você está jogando D&D ou Old Dragon, você não precisa estar escutando só rock do Senhor dos Anéis, rock melódico, tipo Blind Guardian, sei lá, o que essas coisas assim. Você pode botar música técnica, música, sei lá, dance, ou sei lá, qualquer coisa assim. Eu já coloquei em combates, em cenas de perseguição de D&D, quando eu jogava a terceira edição com os amigos lá em Fortaleza, trilha sonora de Matrix, cara. E a galera adorou, a galera vibrou, a galera ficou louca. Entendeu? Então assim, não precisa ser sempre aquela coisa casadinha não. Você pode mudar, vai experimentando, bota ali no meio. Bota uma músicazinha instrumental numa cena de combate, bota uma músicazinha, um hip hop às vezes numa descrição. Não se limitem, tá certo? Podem experimentar. E aí pega o feedback do grupo, se deu certo, se não deu, se ficou massa, se vocês não gostaram. E aí vai caminhando. Beleza? É mais ou menos isso aí que eu queria falar. Eu fiz um roteiro aqui, mas eu acabei nem seguindo direito. E eu sei que eu falo demais. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, podem dizer também que não gostaram. Se gostaram, dá um joinha. Fala também que gostou, por favor, porque isso ajuda a gente a saber se a gente está no caminho certo. Se vocês puderem se inscrever no canal, quem não é inscrito. Se vocês puderem nos seguir nas outras redes sociais, a gente está no Instagram. Tem lista nossa no Spotify. Tem Facebook, tem o YouTube e um rumo de coisa que vai aparecer por aqui. Foi boa? Agradeço a atenção. Muitíssimo obrigado. Até a próxima. Um abraço e valeu!